Gente, vamos ficar em pé, todos nós. E as razões pelas quais a gente sai de casa para uma reunião como essa, só Deus conhece. Não adianta tentar generalizar, porque cada indivíduo aqui teve sua própria razão, sua própria motivação para sair de casa e vir a este lugar hoje à noite. Ainda que você tenha vindo meramente por hábito já. Mesmo que seja esse o caso, mas algo moveu, ou de maneira patente, ou latente, mas moveu você até aqui. E quando Jesus reunia as multidões, o Evangelho repete o tempo todo que reunião das multidões tem algumas finalidades. Há algumas coisas nas reuniões das multidões com Jesus que aconteciam sempre. E não há nenhuma razão para que a gente se reúna por qualquer outra razão, a não ser também para nessa estação do caminho que nos reúne, a gente experimentar os benefícios do Evangelho. Só faltava alguém me perguntar aqui, onde está Jesus? Alguém tem essa pergunta aqui, onde está Jesus? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pelo amor de Deus, essa é a razão. Ele está com a gente. Onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. E não é uma presencinha simbólica, não é um faz de conta psicológico, é presença real. E há uma promessa para a reunião. Se estiverem juntos em meu nome, eu estou. 2, 3 pessoas me querendo, eu estou. E não é porque ele não esteja em outras horas. É porque é diferente quando a gente conscientemente diz: eu quero que tu estejas. Eu preciso que tu estejas. Onde está Jesus? Do mesmo modo como estava às margens do lago de Genezaré, ou no deserto da Judéia, ou no templo de Jerusalém, ou numa aldeia, num povoado, reunidas as multidões, ele anunciava-lhes o Evangelho do Reino, as ensinava e curava os doentes e enfermos que nela havia. E não mudou em nada. Esse é o espírito, esse tem que ser o desejo, a expectativa. Não é eu sair de casa para ouvir um gordinho agitado pelo vento. Jesus perguntou acerca de João Batista: que saístes a ver? Um caniço? Eu não estou nessa categoria do caniço, não. Um peso médio agitado pelo vento. Foi isso? Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Eu não saí de casa para isso. De todo o meu coração, Deus sabe que o desejo é que o ajuntamento da multidão produza consciência do Evangelho, aplicação do Evangelho como ensino para a vida e cura de toda sorte de doenças e enfermidades. Cura na nossa relatividade. Às vezes eu, doente do joanete, orando por você e Deus curando você de um câncer.
Ou eu com câncer e orando por você e Deus curando o seu joanete. Para que haja interdependência, para que ninguém se glorie, para que a glória seja sempre de Deus. Por isso é que a gente se ajuda e se ministra em fraqueza, com espinhos na carne. Não é o cara que não tem espinhos na carne que vai abençoar os outros. Somos nós que carregamos os nossos próprios espinhos na carne, que abençoamos uns aos outros. E Deus vai nos curando mutuamente. E nós crendo que Ele está conosco, vamos pedir a Deus que o momento desse ajuntamento seja como os ajuntamentos do caminho do Evangelho, onde a Boa Nova era pregada, era ensinada e aplicada para a vida, e as curas, e a saúde, e a graça e a libertação se manifestavam. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos encha de luz, de graça. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e nos encha de poder, de vida. Que o Senhor venha sobre nós e nos visite com sua plenitude e nos faça crescer no entendimento de todo bem e nos dê o poder de escolher o que é bom e que a nossa vida seja próspera, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus já havia ressuscitado dos mortos, aparecido a alguns discípulos, primeiramente as mulheres, depois, de acordo com Marcos, a Pedro, depois a 2 no caminho de Emaús, e agora Lucas inclui uma das manifestações dessas aparições na sequência do seu evangelho e diz o seguinte, classificando esta aqui como uma coisa final, cabal, definitiva. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Que delicadeza, disse a minha mulher hoje à tarde, quando a gente estava lendo esse texto. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, fez um apocalipse, tirou o véu. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia,
em que em seu nome se pregasse metanoia, arrependimento, mudança de mente, para remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aí Lucas termina aqui e recomeça aqui em Atos, capítulo 1, ambos os livros escritos por ele, da seguinte maneira. Praticamente ele pega onde largou e diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo. Lá no Evangelho de Lucas, a menção é feita de que aquilo era para o excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, feita de modo acurado das coisas desde a sua origem, para que Teófilo tivesse plena certeza acerca não só da historicidade de Jesus, mas da realidade, da essência do conteúdo do ensino do Evangelho. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, porque Jesus não terminou de fazer. Foi por isso que hoje à noite eu disse que se a gente crê, ele está aqui. Nós somos obra de Jesus, ou vocês acham que nós somos obra de quem? Ele começou a fazer e ensinar e vai continuar. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele garante a presença com a mesma qualidade transformadora e até mais. Ele disse: outras maiores farão. Começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso foi o que ele havia dito naquela conversa que a gente leu lá em Lucas. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, naquele mesmo dia, naquela ocasião, naquela despedida, isso é um acréscimo àquilo ali: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco vieram e se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. E aí eles, tomados de alegria, de júbilo,
voltam para o encontro dos demais discípulos e da família de Jesus, escolhem o sucessor de Judas, Iscariotes, que o havia traído e entregue e guiado aqueles que o prenderam, e estão fazendo tudo isso enquanto aguardam o que Jesus lhes tinha dito e designado como promessa do Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João, na verdade, batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. Fiquem lá. Enquanto isso, aconteceu tudo o que nós descrevemos. Escolheram um apóstolo para suceder Judas, oraram muito juntos, era uma assembleia de umas 120 pessoas. Até que chega o dia de Pentecoste. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Agora olha aqui para mim. A gente podia falar milhares de coisas a respeito da leitura que foi feita, mas não há tempo e não é o objetivo. Eu queria falar apenas de poder. Poder, porque poder é uma coisa que todo mundo parece querer, não é? Promessa de poder. Quem não quer poder, meu Deus? Quando eu era menino, eu orava para voar. Eu me ajoelhava no quarto, lá em Copacabana. Eu tinha minhas razões psicológicas para querer fugir também. Mas passava na televisão o National Kid, que era um herói japonês, ambíguo, enfraquecia-se, ele não era tão forte, ele era magro, era um cara que não se garantia assim em todas, não era aquele tipo hercúleo, sabe? E era bondoso, tinha uma ética. E super-herói, voava, mas ele tinha que aprender a aumentar o poder. Para ele chegar na invisibilidade foi um problema, e eu torcendo lá, fica National Kid invisível. E ele não conseguia atravessar as paredes ainda. Foi muitos capítulos de sofrimento, até que ele conseguiu. E eu me ajoelhava no quarto, tinha uma favela ali perto de casa, Pavãozinho, 1965. Eu com 11 anos de idade, a família tinha perdido tudo para trás, um caos. E o morro ainda estava caindo, as chuvas do Rio de 66. Um horror. Gente morrendo, rolando naqueles barracos, gritando. Era uma calamidade. E papai deprimido. Às vezes mamãe dizia, não sei se ele volta para casa. E eu me ajoelhava e eu pedia para voar. Jesus, me faz voar, me faz voar. Agora, Senhor, me faz voar, de joelho ali, faz. Aí eu ia bem lá para o fundo do quarto e corria. Ah! E nada. Poder. Quando eu me converti, eu queria poder. Poder. Da maneira mais pura possível. Senhor, coloca o teu poder sobre mim. E eu jejuava dia sim, dia não, 24 horas, ou então 5 dias seguidos, sem comer e sem beber. Ali, fui para 63 quilos. E 7 anos jejuando e orando, pedindo poder. E na consciência que eu tinha naquele tempo, começou da seguinte maneira: Senhor,
coloca uma unção tão grande sobre mim que quando eu abrir a boca as pessoas começam a cair. Depois o Senhor põe um poder tão significante que ao botar o pé dentro de um lugar as pessoas fiquem debaixo do constrangimento, com vontade de chorar. Já pensaram? Se eu fosse uma festa, estragar a vida de todo mundo. Eu queria chegar, poder do Espírito Santo, eu ia chegar e o cara começou todo mundo, confessar pecado para todo lado. Eu sou um desgraçado. Aí eu tive logo uma enxurrada de demônios na minha vida, de possesso, assim, INPS de possesso eu já tive. Era possesso, botando espinho de Tucumã pelo braço, letra que escrevia no corpo para tudo que é lado, menino que nascia falando, tudo que tem no Amazonas, de coisa de indígena e animista, e mística e forte. Foi um PhD de possessão. E também de discernir o que não era. Que não era, você não, passa, vai para o médico. Vai para o médico. Passa, irmão, um calmante para ele. Porque eu vou te dizer, muita maluquice nesse meio. Aí era, Senhor, poder para expulsar esses demônios dessa cidade inteira. Limpar. Aí o cara vira assim, aqueles, como é? Caça-fantasmas, né? Sai de caça-fantasma, poder. Aí a vida dá uns pequenos perrengues, aí você descobre algumas coisas em você, você começa a dizer outras coisas. Logo depois eu comecei a dizer assim, eu quero discernimento, porque discernimento é poder. E a vida ia propondo outras coisas e você vai querendo, e vai fazendo essa viagem. A maioria de nós tem um padrão já determinado sobre poder. Os antigos cristãos que tiveram experiências com o Espírito Santo na época da renovação espiritual, renovação carismática, pentecostalismo, movimento pentecostal, moveres, o que você quiser, imaginam poder como uma capacidade que emana curas, milagres, de preferência também algumas coisas meio mágicas, assim, dom de David Copperfield, que é desse de tirar o paletó e pá, e aí o cara cai, esse de soprar, aí o sujeito desmaia. Agora tem o poder dos seres viventes, né? Tem um pessoal que enfim, tem de tudo. Me disseram essa semana que tem agora um cara falando na televisão lá no Rio de Janeiro, dizendo que ele recebeu o dom de voar, que é uma daquelas asas de águias dos seres viventes, que ele está voando, ninguém nunca viu, porque o pessoal, quando chega, ele já aterrissou. Sempre aterrissou, está sempre de saída e sempre já chegou, mas ele voa. Então, no meio cristão, quando se fala de poder do Espírito Santo, a viagem vai desde a coisa purinha do tipo, Senhor, me usa para muita gente te conhecer, até na televisão o sujeito declarar que está voando, ninguém nunca viu, porque não deu sorte de constatar, mas que ele voa. E em geral, tudo tem a ver com onde é que está o poder. Os crentes comem poder. Então o cara fica querendo saber onde é que está o poder. Olha, poder está se manifestando numa biboca. Na periferia, no entorno, o poder está lá. E o cara vai para lá. Pai, ele quer o poder e busca o poder, pede o poder, até que ele se decepciona com o profeta. Aí ele, não era aqui ainda. Aí ele vai, aí dizem para ele que tem um novo mover, aí ele vai atrás do poder.
A vida dele é procurar poder. Eu conheço gente que desde que eu nasci está procurando poder. Não fizeram outra coisa a não ser procurar poder. De uns 15 anos para cá, no meio cristão, poder virou também uma outra coisa. Poder virou poder mesmo. Então, quem tem igreja grande, tem poder. Tem poder em época de eleição, porque vende voto para o político, ou troca, ou promete mundos e fundos para conseguir benesses e favores, e até grana, seja lá o que for. Vira um negócio, de modo que quanto maior ficar, mais poder. Mais chance de trocar, quem sabe ele mesmo, que só está pregando a palavra, porque do ponto de vista dele foi o máximo que ele conseguiu alcançar na vida, mas quando ele vê muita gente em volta dele, diz, pronto, agora chegou a minha chance de dar um salto de qualidade, eu vou virar político. Porque daqui o Senhor vai governar. E aí o poder é o seguinte, olha, Deus estabeleceu todos nós como cabeça. Esse corpo de Cristo só tem cabeça. Não é como aquele lá de Paulo que tem pé, mão, braço. Todo mundo tem um lugar. Esse de agora só tem cabeça e até a cabeça no lugar de Cristo. Cristo, que é o cabeça da igreja, é ele e nós. Então é um cabeção. Isso é poder. Quanta perversão. A questão é o que é poder. O que Jesus disse que viria sobre nós? Fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes disso, olha o que tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado, aparecido a eles, e eles foram chocados pelo absurdo. Pensaram que era um fantasma. Imagina só, gente. É que a gente toma tudo isso assim como coisa resolvida. Mas pelo amor de Deus, faz de conta que nunca aconteceu, tá legal? Você nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia de nada dele, conheceu ele há 3 anos atrás, ficou maravilhado, encantado, apaixonado, fascinado, viu Deus presente, graça se espalhando, mortos ressuscitando, milagres acontecendo, perdões sendo espalhados, estruturas malignas desmontadas com a palavra. E aí, de repente, ele morre. E aí, de repente, ele aparece. E a moçada olha. E disseram o que era óbvio, é um fantasma. Gente, a gente pirou. Pedro, bate em mim, me belisca. Me esbofeteia, João. Não é possível. Mas era, ele estava ali. Aí Jesus disse, olha, não é um fantasma, é um espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E o texto diz lá, mas por causa da alegria, eles não podiam crer. Porque é quando a alegria não admite que o impossível tenha se tornado realidade. Ela está no limbo, porque ela não pode negar que algo é, e não pode ainda aceitar que aquilo seja. Porque aceitar que aquilo seja é uma violência à razão. Negar que aquilo é uma impossibilidade dos fatos. Aí eles estão ali presos. E que o que estava acontecendo, se estava acontecendo, faria com que a visão de tudo do universo fosse mudada se Cristo ressuscitou dos mortos e apareceu não como visagem, ou assombração, ou ghost, mas com carne e com osso.
no corpo, como síntese de todas as coisas criadas, de todas as energias, as materiais, as psíquicas, as espirituais, a suma de tudo, ressuscitando em plenitude e se glorificando na expansão do absoluto. Que Deus criou todas as coisas, ninguém tem problema em dizer isso. O grande problema é a gente crer que Deus se fez homem. Se isso aconteceu, e para eles só ficou determinado como definitivo e final depois que ele sai da morte e aparece sem miragem. Pega. A alegria é tão grande. Pelo amor de Deus, a morte foi tragada. Tudo que ele disse era verdade. Tudo. Saiu da morte. A morte não mata mais. Tudo que ele disse deixou de ser palavra, largou a categoria de dizeres, se transformou em fato, em verdade. Não era poesia, não era magia de um momento, não era um surto psíquico de curas inexplicáveis. Não! A fonte geradora tinha morrido. E foi erguida de entre os mortos no terceiro dia, e estava diante deles. E a alegria daquela percepção, daquela constatação, das implicações daquele fato, daquela vitória, era como assistir à criação do mundo espetacularizada. O mundo criado era pálido, perto da emoção de ver aquele que com eles andara, e que o bem fizera, e que palavra de Deus carregara, e que dizia ser quem era, e que morrera, ressuscitar de entre os mortos, invadir o tempo como corpo, osso, e diz: estou aqui. Aí alegria demais, minha gente. E eles não conseguem acreditar. Aí Jesus disse: escuta, vamos simplificar, deixa eu chamar um pouquinho mais para o real. Vocês têm alguma coisa para comer aqui? Aí apresentaram um peixe assado e um favo de mel. Aí Jesus comeu na presença deles. O peixe entrava e eles olhando. Melzinho, melzinho gostoso. Já provaram? Aí manda que eles fiquem e esperem para que eles sejam revestidos de poder. E eles ficam. E nesse dia do Pentecostes, quando eles estão orando, vem do céu um som como de um vento impetuoso, enche toda a casa e pousa sobre cada um deles línguas como de fogo. E eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso atrai uma multidão. E vem, e Pedro se levanta e testemunha a história recente, e interpreta salmos, e aplica a Davi ao que tinha acontecido com Jesus, e chama a história inteira para o desfecho da ressurreição, e termina dizendo: olha, o que vocês estão vendo é o cumprimento de uma promessa. E o que aconteceu conosco é resultado disso. Isso que vedes e ouvis é o que aconteceu com a gente. Ou seja, o que aconteceu com a gente é alguma coisa que agora virou carne e palavra. Vedes e ouvis. Agora olha para mim. O que é poder? O que é poder? O que é? O que Jesus fez quando ressuscitou de entre os mortos
Foi criar na consciência daqueles homens algo que ia ser movido por gozo e alegria. Gozo e alegria. É por isso que a alegria não deixa eles crerem, porque ela ia ter que ser processada e ser transformada em peixe, em favo de mel, em experiência tátil, em realidade de despedida, e ela ia ter que ser fixada neles, como valor existencial. É por isso que vem batismo de fogo, de algo que encandeia, e poder é dinamite, é explosão, é um festival de alegria existencial, é algo que vem do cerne do ser, carregado de uma gratidão estupefata que torna o ser incontrolável, a intrepidez com a qual eles anunciam o Evangelho é fruto da alegria de terem encontrado a vitória da ressurreição. O poder é, sobretudo, caminhar nessa alegria que é intrépida, que carrega esperança até na carne, e que se transforma em coisa que se pode ver e em coisa que se pode ouvir. Poder não é para controlar multidões. Ele começa por pacificar seu coração. O poder não é para realizar grandes empreendimentos. Você pode até ter a fé que remove montanhas, mas se ela não remover pequenas raízes de amargura do coração, não é poder. Poder pode ser discernimento, conhecimento, sabedoria, mas se o que você discerne, você não aplica como sabedoria a sua própria vida, não é poder. Poder é ser movido todos os dias pelo motor da ressurreição. É já ter ficado convencido, já ter comido peixe, já ter provado favo de mel, já ter passado da perplexidade, ter abraçado a alegria da vitória, da eternidade no tempo, de ter compreendido pela morte e pela ressurreição de Jesus o significado de nós mesmos já termos passado da morte para a vida, e de estarmos possuídos pela alegria do porvir, da glória eterna, da consciência daquilo que em Cristo nós já somos, e andar na terra, não como quem grita em palavras esta confissão, mas como quem experimenta na vida esta alegria que se transforma em existência, mesmo quando a gente chora. Nesse dia, os que choram continuam bem-aventurados, os perseguidos continuam felizes, os que não têm continuam possuindo tudo. Esse é o poder. É claro que, como manifestação disso, surge no coração uma intrepidez que não deixa dúvida. Na hora que esse poder da consciência do que Jesus conquistou, realizou definitivamente, e que já não é mais apenas uma coisa que é boa demais para ser verdade, por isso a gente deixa para o céu. Mas ao contrário, é bom demais para não ser verdade na terra. Por isso a gente abraça
E o Espírito Santo fixa esse bem, essa conquista, como benefício, cujos resultados são pessoais. Começa em mim. Isso é o que Paulo chama de experimentar o poder da ressurreição. Como decorrência disso, o que começa a acontecer no coração da gente é que a sua certeza de ser selado por Deus, de ser fruto da ressurreição, e de que isso não é apenas um acontecimento histórico, é um fator existencial que te ergue, que te põe em pé, que te faz crer sempre de novo. Você se torna cativo da esperança. E tomado dessa alegria que gera intrepidez para ser e viver. E quando isso vai crescendo em nós, aí, meus irmãos, nós não vimos ainda o que pode acontecer. Eu quero que Deus me dê vida para poder ver uma geração de discípulos de Jesus cheia do Espírito Santo e de poder. À medida em que você for andando, as pessoas possam ver e ouvir, pelo fruto da alegria, da misericórdia, da bondade, da graça, da inclusividade, da intrepidez, da capacidade de dizer basta, da capacidade de dizer vamos, da capacidade de dizer estou, da capacidade de botar a mão na cabeça e pedir cura, da capacidade de discernir o mal e dizer sai, da capacidade de sentir a dor, ficar em pé e exaltar o Redentor que vive. Esse é o poder e a habitação do Espírito gerando glória de Cristo como motivação para a vida. E a minha oração hoje é que venham sobre nós línguas como de fogo, pouse cada uma delas sobre a cabeça de cada um de nós. Que o coração seja incendiado, que a compreensão e a atualização da ressurreição mediante a fé nos acorde, nos sacuda, nos moleste, nos perturbe, gere em nós perplexidade outra vez, produza essa bendita alegria incrédula que apenas prenuncia uma fé inamovível e que vai ser fixada pelo Espírito Santo como um regozijo intrépido para viver e para experimentar o bem do Evangelho, a começar de você, porque a esperança daqueles que creem em Jesus, também para eles, neles é experimentada conforme a promessa que é feita acerca de Jesus, porque até a sua carne repousa em esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e que eu mesmo o verei com a minha carne e com esses meus olhos eu verei a Deus todo dia, em nome de Jesus. Você vai levantar daqui hoje compreendendo também uma outra coisa. Não há manifestação do poder do Espírito Santo na amargura, na ingratidão, na lamúria, na negatividade, no criticismo. Não há poder de Deus na incapacidade de se associar ao bem. Não há poder de Deus quando a alma do indivíduo torce contra a felicidade.
Não há poder de Deus quando você não se alegra com os que se alegram, não chora com os que choram. Essa alegria, esse regozijo existencial, essa convicção que Paulo transforma numa frase quando diz: mesmo quando somos entregues à morte todo dia ou o dia inteiro, ainda assim, isso é poder. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem vida e nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, o poder é a alegria no amor de Deus por nós. É o amor de Deus feito labareda de fogo no coração. É vulcão desse amor, incitando e emulando você contra tudo e contra todos. Este é o poder. Isto é imbatível. Esses foram selados com a vitória. Essa é a promessa, esse é o Espírito, esse é o batismo. Agora levante-se e ande e caminhe no regozijo do Espírito Santo e eduque a sua mente e o seu coração na direção de caminhar conforme o fluxo do poder de Deus. O poder de Deus não habita alguém simplesmente porque alguém chega e diz: o poder de Deus me habita. Não é o poder de Deus que me habita, eu é que habito o poder de Deus. Eu que me jogo no fluxo desse poder e ando nele. E quanto mais gentil eu for com o fluxo, mais cheio da plenitude eu serei. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos, todos nós. Nós ficamos tão traumatizados com os excessos pentecostais e neopentecostais que a gente esqueceu de que a promessa é poder. Tem um dunamis, tem uma pulsão explosiva de vida plantada em quem crê. A ressurreição gera essa alegria, essa pulsão. Quando isso deixa de ser uma história de 2000 anos, passa a ser um fator existencial de hoje. Pelo amor de Deus, ninguém segura a gente. E nem a gente atropela ninguém. E mesmo que a gente se sinta fraco em alguma coisa, não muda nada. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus, derrama poder para a gente viver. Viver conforme o Evangelho, conforme o que a gente já entendeu, já alcançou. Perdoa a nossa negligência, perdoa o pecado das nossas acomodações, perdoa os feriados prolongados, a preguiça da nossa alma, perdoa a mornidão interior. Por favor, acende a chama, o fogo da alegria do Espírito, do primeiro amor, no coração de todos nós. Coloca diante de nós a reatualização da alegria da ressurreição. Ainda que a gente tenha que experimentar essa gostosa incredulidade da alegria, que não pode negar e nem pode dizer que está feliz. Por favor, derrama essa alegria no coração de todos nós. Dá que esse seja o nosso poder, teu poder em nós. Uma vida que pela alegria e pelo amor venceu
as depressividades e as aflições desse mundo, crendo que Jesus venceu o mundo. Por isso, a gente mantém o bom ânimo. Por favor, dá-nos esse poder. E com ele discernimento. E com ele intrepidez. E com ele singeleza de coração para orar por doentes, enfermos. E com ele paciência e sabedoria para ouvir as vozes aflitas e dizer boa palavra ao cansado, e abrir a nossa própria alma com o aflito e dizer que nós também já gememos, mas estamos aqui na alegria que nos regenera, que nos renova, que nos refaz no teu amor. Por favor, aplica isso em cada um de nós e derrama o Espírito com esse poder no nosso coração, e que o Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos, venha sobre todos nós e erga as suas mãos e diga para o nosso coração: recebei o Espírito Santo, e que ele sopre essa vida sobre nós, e que nós sejamos queimados com o fogo de Deus, e que a alegria eterna invada as tristezas do tempo e prevaleça, e que o amor eterno de Deus vença a tentação de cedermos às mesquinharias do tempo. E assim nós vamos andar no teu poder, movidos pelo teu regozijo, e seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, hoje e sempre, Senhor. Amém e amém.